Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 6. Êxodo, capítulo de número 3. O texto fala a respeito de quando Deus falou com Moisés do meio de uma sarça ardente. Vamos esperar todos os irmãos encontrarem o texto. Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Te agradecemos porque durante este culto nós sentimos a Tua presença, nós oramos ao Teu nome, nós já ouvimos o Senhor falar conosco, mas pedimos, Pai, fale conosco uma vez mais através da exposição da Tua palavra, Senhor. Que os Teus filhos possam sair daqui quebrantados, possam estar atentos ao que diz a Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para estarmos atentos às Escrituras. Pai, em nome de Jesus, faça com que esta palavra seja viva em nossos corações. Nos guia neste momento, Senhor. Esteja conosco. Nós oramos, crendo na bênção e na vitória, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos já conheciam esse texto? O texto ele é muito conhecido e nós temos nesse texto algumas informações muito interessantes. A primeira é que este anjo que aparece para Moisés não é qualquer anjo. Até porque algumas vezes na Bíblia você encontra a expressão o anjo do Senhor. A Bíblia mostra algumas situações onde anjos aparecem falando com os seres humanos, mas a fala desse anjo, o comportamento desse anjo não corresponde a um comportamento de meramente um anjo, de um mensageiro. As falas e o comportamento dão a alusão a ser o próprio Deus de uma forma que a glória dele não consuma o ser humano. Então Deus veio meio que disfarçado em um anjo. E isso acontece algumas vezes na Bíblia. E nós sabemos que esse anjo que aparece para Moisés no meio da sarça é o próprio Deus, em uma teofania, ou seja, meio que escondido em um anjo. É porque no versículo de número 6, a Bíblia diz que Deus se apresenta para ele dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés ele encobriu o rosto porque ele temeu olhar para Deus. Então o próprio Deus marcou um encontro com Moisés, só que não avisou ele. É interessante porque a vida de Moisés, nós poderíamos talvez dividi-la em 3 períodos de 40 anos. E essa divisão não sou eu que faço, mas os próprios textos bíblicos mostram isso. Se você ler Atos, capítulo de número 7, o sermão de Estevão, a partir do versículo de número 20, você vai ver que ele mesmo faz essa divisão. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele vive transitando entre 2 culturas. Numa casa ele é príncipe, numa casa ele é instruído com todas as ciências do Egito. Em uma casa ele é mimado, em uma casa ele é herdeiro do trono. Mas numa outra casa, a casa dos seus verdadeiros pais, ele é filho de escravo. Lá os seus brinquedos são outros, seu comportamento é outro, sua vida é outra.
E a Bíblia diz em Atos capítulo de número 7, que Moisés, quando tinha 40 anos, ele desejou ir visitar o seu povo. Se aproximar um pouco mais, porque ele entendia que Deus daria livramento para os filhos de Israel através da mão dele. E porque ele está transitando entre duas culturas, e por sua vez não conseguindo ser pleno em nenhuma delas, ele sendo meio egípcio e meio hebreu, um dia ele vê um egípcio e um hebreu brigando e ele acabou matando o egípcio. No dia seguinte tem uma briga entre dois hebreus, ele vai apartar, só que lançam em rosto dele o que ele havia feito, e isso chega até o ouvido de Faraó, que quer matar ele, ele tem que fugir. Se inicia um outro processo na vida dele. Até os 40 anos ele vive no meio de duas culturas, ele é hebreu e ele é egípcio. Ele é príncipe em uma casa e na outra ele é filho de escravos. Só que agora ele vai para o deserto, e no deserto ele vai virar um pastor de ovelhas. No deserto a ciência que ele conheceu no Egito não valia de nada. No deserto ele teve que aprender a sobreviver. E passados-se 40 anos agora no deserto, aonde até o mesmo faraó que queria matá-lo já havia morrido. A Bíblia diz que com 80 anos de idade, o Senhor aparece para Moisés. O texto bíblico diz que ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Ele estava trabalhando, ele estava vivendo a sua rotina normalmente. E ele viu algo que era comum acontecer, a sarça pegar fogo. Saiba disso, era comum isso acontecer, é comum isso acontecer, sarça pegar fogo. O que não é comum é ela pegar fogo e não se consumir. E quando ele vê aquilo, ele se surpreende. Ele chega para próximo e o próprio Deus está ali no meio daquela sarça para falar com ele. E a partir disso eu gostaria de extrair a primeira lição para nós aqui nessa noite. É que Deus faz dias comuns tornar-se dias extraordinários. Moisés, ele está simplesmente trabalhando, ele está ali vivendo a sua vida normalmente, ele não havia projetado que nada disso iria acontecer, ele não tinha feito uma oração antes de ir para o trabalho dizendo, hoje eu quero ter um encontro com Deus. O próprio Deus havia marcado um encontro com Moisés, só que não tinha avisado ele. E quando Deus quer fazer algo na nossa vida é assim, Ele marca o dia, Ele marca a data, Ele marca o horário, e no dia que é para acontecer, Ele faz acontecer na sua vida. O texto diz que ele está vivendo normalmente, e de repente ele vê algo que é comum, só que ele vê que a sarça não está se consumindo, ele diz, eu preciso ir lá ver o que está acontecendo, e quando ele chega lá, não é simplesmente uma sarça ardendo, é o próprio Deus que está no meio daquela sarça, em um dia comum. E eu falo isso porque muitos de nós projetamos o cenário do milagre na nossa mente. Nós projetamos o cenário do que Deus tem para fazer. Se algum irmão vier com uma palavra de profecia e falando a respeito de algo que venha acontecer na sua vida, na mesma hora você já começa a pensar no como isso pode acontecer. Mas o cenário do seu milagre não é você que prepara. O milagre, quem prepara é Deus, e o cenário do milagre, quem prepara é o próprio Deus. Nós precisamos aprender que não é menos espiritual nós vivermos a nossa vida normalmente. Existem irmãos que acham que espiritualidade é viver num mundo sobrenatural, aonde ele vê anjos voando no meio da igreja, aonde todo dia ele está vendo um milagre, e ele não entende que ele é espiritual quando ele é um bom empregado, ou quando ele é um bom empregador, quando ele é um bom filho, quando ele é um bom pai, quando ele é um bom esposo. Na nossa rotina existe espiritualidade. Você precisa viver sua vida normalmente, porque é no meio da sua rotina que Deus vai te surpreender. A Bíblia diz que Davi estava no pasto, fazendo a mesma coisa que Moisés, apacentando ovelhas que não eram suas. E ele está lá de boa, talvez cantando um hino que ele gostava, né? Lá tranquilo, trabalhando. E tem um profeta na casa dele lá, falando, Eliabe não é, Samar não é, Abinadab não é, nenhum desses filhos aqui é para ser o novo rei de Israel. Não tem mais nenhum filho? Pergunta para Jessé. Ele fala, tem um que ainda está trabalhando. Então manda chamar ele. Aí eu fico com a minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, imaginando como é que Davi recepciona essa mensagem. Ele está lá trabalhando, apacentando as ovelhas, na dele. Não esperava. Quem vai esperar um negócio desse? Aí chega alguém falando assim, ó, o profeta Samuel, e receber um profeta naquela época, cara, era algo muito sério. O profeta Samuel está lá na sua casa. Sério, o profeta está lá na minha casa? Falou que todo mundo só vai comer lá na hora que você chegar. Quando ele chega na casa,
Está todo mundo em pé esperando ele. O profeta manda ele se ajoelhar, derrama azeite sobre a cabeça dele e unge ele como rei de Israel. Ele não havia projetado isso para a vida dele, ele não havia se programado para que isso acontecesse, mas Deus já tinha escolhido ele para ser rei de Israel. Talvez você esteja trabalhando lá na sua empresa e Deus já tenha preparado uma promoção para você. Talvez você esteja congregando aqui e Deus já tenha colocado no coração do pastor e te levar para algum ministério. Então deixa eu te dizer algo da parte de Deus: vive sua vida normalmente, porque aquilo que tem que acontecer vai acontecer na hora que Deus quer que aconteça, irmão. Deus faz acontecer. E aí a gente pensa que nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, da forma certa, mas Davi não estava no lugar certo na hora certa. Aparentemente ele perdeu a oportunidade, ele não estava na casa na hora que o profeta chegou, mas Deus mandou ir buscar ele, irmão. Fica tranquilo, aquilo que é para estar na sua mão, Deus vai fazer com que venha na sua mão. Ele estava vivendo normalmente. A Bíblia fala em Atos capítulo 3 sobre um homem que está numa porta chamada Formosa, num templo. E Pedro e João estão indo às 3 horas da tarde orar. E aquele moço era acostumado a pedir esmola a todo mundo que entrava ali. E pasme, possivelmente aquele moço teve contato com o próprio Jesus porque ele estava ali há muito tempo. E era comum: me dá uma moedinha, me dá uma moedinha, me dá uma moedinha. Só que chegou um irmão lá, que era o Pedro, junto com o João, que não deu dinheiro para ele. Que disse: eu não tenho prata e não tenho ouro. E de fato eles não tinham, não é igual esses pastores de hoje, que tem helicóptero, que tem mansão, que tem esse negócio, sabe? Não tinha aquele negócio naquela época. Então ele estava entrando no templo e falou: não tenho prata, eu não tenho ouro, não posso te dar uma esmola, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Ou seja, qual é o comum daquele homem? Pedir esmola. Ele não pode entrar no templo porque ele é coxo. E Deus faz com que ele consiga entrar lá, faz com que ele consiga se alegrar. Já estava acostumado com a dor. A dor, o desprezo, a humilhação, já era algo comum àquele homem. Mas Deus transformou em fração de segundos a situação que aquele homem estava vivenciando. Bartimeu também estava num dia comum, pedindo esmola. Só que de repente na rua, presta atenção aqui, irmãos, na rua que ele pede esmola direta, Jesus está passando com uma grande multidão. E ele começa a clamar e o pessoal quer que ele pare de clamar porque ele está incomodando, e ele clama cada vez mais até que Jesus manda as pessoas ir lá buscarem ele, e aquele homem passa a enxergar, joga a capa romana para trás e começa a seguir Jesus em fração de segundos. É o que eu disse, ele não estava simplesmente na hora certa, no lugar certo. Essas pessoas simplesmente estavam na agenda de Deus. Deus queria encontrar elas e Deus queria mudar a vida delas. Para de projetar na sua mente o cenário do seu milagre. Para de projetar na sua mente aquilo que você quer que aconteça, porque é Deus que dirige os nossos passos. A Bíblia diz que do coração do homem vem a preparação dos seus caminhos, mas é Deus que lhe endireita os passos, é Deus que vai te levar aonde Ele quer que você chegue, meu irmão. Ele está simplesmente apacentando ovelhas que não são dele. E algo comum acontece, uma sarça começa a pegar fogo, só que ela não se consome. Em dias comuns, de trabalho, a rotina em casa. E é nesses dias que Deus pega e nos surpreende. Eu lembro que o dia que o meu irmão decidiu ir para a clínica de recuperação, eu saí do culto tranquilo, como se fosse um culto normal. Achei que eu ia chegar em casa, ele ia estar como sempre, na abstinência da droga ou drogado. Pensei que está dessa forma. Quando eu cheguei em casa, as pessoas estão chorando, porque ele havia ido num culto, Deus havia falado no coração dele. E ele falou: não, eu quero me tratar, eu preciso de ajuda. Sabe, num dia comum, num dia tranquilo, num dia que você acha que não vai acontecer nada, Deus chega lá e te surpreende, Deus chega lá e abre a porta, Deus chega lá e faz o milagre acontecer. E a gente precisa entender isso, irmãos, porque a gente vive sofrendo, achando que você projeta a sua vida todinha. Eu falo porque eu vivi isso. Como diz o Rodrigo Bibo, Deus destrói nossos sonhos às vezes.
você projeta a sua vida todinha. Com 20 anos de idade eu vou ter carteira de habilitação, com 25 eu já vou estar estabilizado, com 27 eu vou casar, com 30 anos aí chega Deus e fala, tá bom, vou bagunçar tudinho a sua vida. Moisés estava vivendo uma vida tranquila lá no Egito. Deus cria todo um processo, leva ele para o deserto, humilha ele no deserto, e um dia quando ele está apacentando ovelhas, quando ele está trabalhando, num trabalho braçal, ali naquele sol ardente do deserto, Deus chega e surpreende ele. Não despreze a sua rotina, não despreze as coisas simples da vida. Ah, Samuel, Deus falou que eu vou rodar esse mundo pregando, mas hoje você tem que trabalhar, né? Então vai lá trabalhar. No dia que for para acontecer, Deus vai fazer acontecer. Ah, Samuel, mas eu projetei tal coisa na minha vida, mas a minha rotina está me atrapalhando. Continua vivendo a sua rotina, que na hora certa Deus vai pegar e vai honrar você. Esses dias eu estava na minha rotina normalmente, e quando eu não tenho nada para fazer, eu arrumo, porque eu sou muito ativo. E quando eu não tenho nada para fazer, meus vizinhos sabem, eu vou jogar bola com as crianças na rua. É um hábito que eu tenho. Quando eu não tenho nada para fazer, as crianças estão na rua, eu vou lá jogar bola com eles. E num desses dias, jogando bola na rua com as crianças, alguém me parou e falou assim, Samuel, você não quer trabalhar fixo lá em tal lugar? Aí eu, quero. Falei, então, ó, aparece lá em tal lugar, em tal horário, tal dia, com a carteira e conversa lá. E eu fui, no mesmo dia, no mesmo horário que ele falou, conversei com o gerente, e ele falou, não, beleza, já está contratado, está tudo certo, num dia normal, num dia comum, sabe, onde você não está esperando nada, onde você não está esperando um milagre, onde você não está esperando uma provisão, Deus chega e te surpreende, e eu quero profetizar sobre a tua vida, durante esses dias que serão passados, Deus vai te surpreender, meu irmão. E aqui a gente entra no segundo ponto. É que Deus, Ele marca encontros com a gente, Ele só não nos avisa. Deus marcou um encontro com Moisés e não avisou Moisés. Deus colocou Moisés na agenda dele, mas não avisou Moisés. Então Moisés foi trabalhar achando que era um dia comum de serviço, achando que era algo normal, que ele ia fazer mais uma vez e quem sabe não tivesse mais perspectiva de vida. Porque quando ele tinha 40 anos, ele achou, eu vou dar livramento para o meu povo. Só que ele teve um comportamento errado e teve que ir para o deserto. E no deserto ele não é príncipe. No deserto ele é pastor de ovelha. E quem sabe a vida não se limite somente àquilo, né? Aí de repente chega Deus e fala, não, o meu povo está chorando, o meu povo está sofrendo, e eu preciso de alguém para tirar eles de lá. Então eu vou ter um encontro com Moisés. E a melhor coisa que Deus faz é pegar a gente na nossa rotina, porque aí o milagre, sabe? Você se surpreende, você fica meio... Quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, e a gente fala a respeito disso, de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, mas também algo tenebroso quando Deus nos chama. Porque Deus brada no meio da sarça, Moisés, Moisés! Ele fala, opa, eis-me aqui. Deus fala, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que ele temeu olhar para Deus. Irmãos, algo que precisa ser resgatado na nossa geração é o temor do Senhor. A gente é uma geração acostumada a chamar Jesus de o cara lá de cima, de humano, a gente precisa ter mais respeito, mais temor ao Senhor, mais respeito a Ele, porque eu e você estamos aqui por causa da misericórdia, porque se fosse por causa da justiça dEle, estava todo mundo no inferno, mas por causa da graça e da misericórdia a gente pode ter acesso ao Senhor. Então a gente tem que ter mais respeito, a gente tem que ter mais temor, temor ao cantar, temor ao pregar, temor ao vir para o culto, temor ao se vestir, temor a fazer as coisas de Deus. Algo que tem se perdido. A Bíblia diz em Atos 2 que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, e em cada alma havia temor. Sabe por que Deus matou Ananias e Safira? Mata primeiro um, na sequência mata o outro, para que gerasse temor na igreja, para que a gente entendesse que não é bagunçado. Deus nos chama para perto, Deus nos chama para próximo dele, mas Deus fala, eu quero que você me tema, me respeite, me reverencie como é Deus, porque Deus não é o nosso coleguinha, irmãos. Ah, mas Samuel, ele é meu pai, é verdade, eu não falo de qualquer jeito com meu pai.
eu não respondo meu pai. Eu obedeço meu pai. A gente tem que ter reverência ao Senhor. Ele teme quando acontece aquilo. Só que eu acho interessante isso quando Deus fala assim para ele, ó, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque lá no Egito, embora ele tenha aprendido sobre esse Deus aqui quando ele ia visitar a sua mãe, Joquebede, quando ele ia para a casa dos seus pais legítimos, biológicos, ele ouvia sobre esse Deus. Mas quando ele chegava lá no trono do Egito, quando ele chegava lá no palácio do Egito, onde ele é príncipe, ele não pode dizer que ele crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele tinha que ensinar, ele tinha que crer, ele tinha que pelo menos fingir que acreditava naqueles deuses do Egito. Então veja que Moisés é um cara que não consegue ser pleno em lugar nenhum. Porque você ser meio crente e meio ímpio não dá certo. Já tentou fazer um negócio desse? Você está lá no seu serviço e você é igual a Moisés até esse ponto aqui. Você é meio crente e é meio ímpio. Você chega lá no seu serviço e aí você conversa, ri, faz piada que não deveria fazer, ri de coisa que não deveria rir, conversa com gente que não deveria conversar e está lá naquela situação. Aí de repente alguém solta uma piada de pastor. Aí você não gosta. Por quê? Porque tem algo dentro de você que fala, não, isso é errado. Alguém fala algo contra o cristianismo, você fica, eu não concordo, mas você não tem moral para chegar e falar assim, não, está errado. Por quê? Porque você está entre duas culturas. Então você é cristão, você é ímpio, você é ímpio. Hoje não é dia de ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. O muro é do diabo, fique do lado de Deus, meu irmão. Sabe, Moisés ele tem que aprender agora que existe um único Deus. É o Deus que ele aprendeu na casa do pai dele. É o Deus que ele aprendeu a respeito dos hebreus. Aquele Deus que fez uma promessa a Abraão, que reiterou sobre Isaac, que reiterou sobre Jacó. O Deus que fez eles entrarem no Egito. O Deus que usou José para abençoar aquele povo. É esse Deus que está falando com ele. É o Deus verdadeiro que está falando com ele. É com esse Deus que a gente precisa ter contato, irmão. Porque, pasme, existem muitos deuses nas nossas mentes que às vezes não é o Deus verdadeiro. A gente crê em várias coisas que não é o Deus que a Bíblia apresenta. A gente às vezes faz do nosso ego o nosso Deus. Mas hoje Deus está se apresentando a você dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Moisés pergunta, o que eu vou falar para o povo de Israel quando eu chegar lá? Deus falou, não, você vai falar para eles que eu sou, me enviou a voz. Para todas as pessoas que querem conhecê-lo, ele está disposto a se apresentar. Para todas as pessoas que ainda não compreenderam quem ele é, ele está disposto a se apresentar. Para todas as pessoas que não compreendem que elas não podem viver transitando entre duas culturas, porque ela não vai conseguir ser plena em nenhuma delas, Deus está disposto a se apresentar. E por fim, você veja que Deus ele está na rotina de Moisés, trabalhando na vida dele, transformando um dia que é normal, corriqueiro, um dia, a rotina dele, num dia extraordinário, como ele fez, por exemplo, com a mulher samaritana. A Bíblia diz que ela está num dia normal, vai tirar água do poço, aparece um homem judeu ali e começa a puxar assunto com ela. Ela acha aquilo meio estranho, porque samaritano não se comunica com judeu. Eles começam a dialogar. No final daquele diálogo, ela entra na cidade dizendo, vinde e vê de um homem que diz tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Ou seja, um dia comum. Ela se encontra com ele num poço e sai transformada pelo Messias que todos estavam esperando. Num dia normal, um dia comum. Talvez você tenha vindo hoje aqui com essa perspectiva. Hoje é um culto de ensinamento, culto de quarta-feira. Toda semana tem alguém pregando. Todo dia tem um pedestal atrapalhando eu andar na igreja, que fica filmando quem está pregando. Todo dia é o mesmo sistema, todo dia é a mesma coisa. E aí, de repente, você chega aqui e Deus fala com você. De repente, você chega aqui e Deus transforma a sua vida. De repente, você chega aqui e Deus responde a sua oração. De repente, você chega aqui e Deus trabalha na sua vida. Eu só usei o pedestal como exemplo, tá?
mais um dia normal, na rotina. E a gente precisa entender que o nosso Deus não precisa de um cenário sobrenatural para fazer um milagre acontecer na nossa vida. Por fim, irmãos, nós vemos aqui nesse texto que Deus ele sempre nos chama com propósitos específicos. Deus está chamando Moisés nesse texto, não para Moisés sair por aí falando assim, eu sou profeta agora eu sou legislador de Israel, agora eu tenho uma missão muito louca para fazer, eu vou voltar lá, igual os hinos pentecostais que às vezes a gente canta, eu vou voltar lá e quem quis me envergonhar agora vai ver que eu sou líder e tal. Não, o seu chamado não tem a ver com você, o seu chamado tem a ver com o outro. Tem a ver com o próximo, tem a ver com servir as outras pessoas. A partir do momento que você vê alguém se gabando porque tem um ministério, porque tem um nome, porque tem um curso, pode saber, essa pessoa não entendeu o ministério dela ainda. Porque ministério é serviço, ministério é ajudar o outro, ministério é abençoar a vida do outro. Moisés está sendo chamado por quê? Porque o povo está clamando e Deus quer dar uma resposta ao povo, Deus quer livrar o seu povo. Por quê? Porque Deus ouviu eles, porque Deus viu as aflições deles, porque Deus tem uma promessa sobre eles. Então Deus vai usar Moisés para cumprir o propósito que ele tem. Se Moisés não fosse, Deus enviava outro. Se você não for, Deus envia outro. Mas o plano e o propósito de Deus não deixa de ser cumprido por causa de mim ou por causa de você. O próprio Deus diz no versículo de número 8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Ou seja, eu desci, eu vou fazer subir. Moisés é só um instrumento, eu e você somos só um instrumento, quem faz é Deus. Você pode pôr a mão e orar, mas quem batiza com o Espírito Santo é Deus. Você pode colocar a mão e orar, mas quem cura é Deus. Você pode pegar o microfone e falar, mas quem converte o coração do pecador é Deus. Você pode até ser um instrumento, mas no final quem está fazendo é sempre Deus, meu irmão. E o ministério de Moisés vai se basear nisso. Tanto é que quando Deus chama ele, nesse episódio, uma das primeiras perguntas que ele faz é, mas quem sou eu para que vá até Faraó e tire o povo de lá? Tipo assim, Deus, tem gente melhor para fazer essa função. É porque ele ainda não havia entendido que Deus não estava chamando ele por causa das capacidades dele. Você vai ouvir essa conversa fiada por muito lugar por aí. Deus está te chamando porque você tem capacidade, porque você tem valor, porque você é capaz. Não, Deus não está te chamando por isso. Deus está te chamando porque simplesmente Ele decidiu te escolher. Olha para o perfil dos 12 apóstolos. Ninguém tinha capacidade de ser o que foi. Olha Pedro. Mateus era um publicano. Os camaradas tudo pescador. O outro era parte de um povo corrupto. Ninguém tinha capacidade de ser o que era, mas Jesus foi com eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, e nesse texto, Moisés diz assim, quem sou eu para que eu vá até Faraó e tire o povo de lá? E Deus diz, eu vou ser com você, Moisés. Sozinho você não chega em muito lugar mesmo não, sozinho você não consegue mesmo não, mas se Deus estiver com você, você vai conseguir, meu irmão. Se Deus estiver com você, você vai alcançar os propósitos que Ele estabeleceu sobre a sua vida. A gente precisa ter essa consciência de que se Ele está comigo, eu consigo. Se Ele não estiver comigo, eu não vou conseguir. Imagina só, ser pastor já é difícil. Imagina você ser pastor de 1 milhão de pessoas, num deserto. Ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir tirar aquele povo de lá se não fosse Deus enviando as pragas, se não fosse Deus segurando o exército inimigo, se não fosse Deus trazendo maná, fazendo água sair da rocha. Ele não conseguiria se Deus não tivesse com ele, meu irmão. E talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que falam assim, eu não vou pregar porque eu não sou capaz. Mas quem disse que você vai pregar por sua capacidade? É Deus que te chama, Deus vai ser com você, Deus vai te usar.
Ah, mas eu não vou conseguir fazer tal coisa. Mas Deus está dizendo, não é para você olhar para a sua insuficiência em fazer aquilo que eu te chamei. Eu vou ser com você, eu vou te capacitar para fazer. Quando Deus chama Gideão, está malhando trigo no lagar, o Senhor é contigo, homem valente. Ele fala assim, o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? O Senhor nos desamparou, fez o povo sair lá do Egito e agora a gente está na mão dos midianitas. E Deus chama ele para que ele livrasse, porque algo interessante é que quando a gente começa a reclamar de uma situação, às vezes Deus usa a gente para resolver aquela situação, né? Deus chama ele, uma das primeiras coisas que ele fala, eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é da tribo mais pobre de Manassés. Em outras palavras, você está escolhendo a pessoa errada. Eu não sirvo para fazer isso aí não. Mas se fosse só ele mesmo, eles tinham levado, era uma coça na hora que eles foram. Mas não aconteceu isso por quê? Porque Deus estava com eles. Eu quero que você saia hoje daqui com essa mentalidade. Você só faz o que faz no reino de Deus por causa do próprio Deus, meu irmão. Você acha que eu com 20 anos de idade prego e tal, por causa da minha capacidade? Não, é por causa de Deus. É por isso que toda vez que eu vou pregar, eu falo, Senhor, me usa. Se não for usar por mim, usa por causa dos seus filhos que vão lá ouvir uma palavra. Mas eu tenho a consciência que sozinho não acontece nada. Você da mesma forma, sozinho, você não vai em lugar nenhum. Mas se Deus estiver contigo, eu tenho certeza que as coisas vão fluir na sua vida, meu irmão. Deus nos chama com propósito. E qual é o propósito de Deus chamar Moisés? É para que ele seja o líder do seu povo e os conduza até a terra que Deus havia prometido. Qual é o propósito de Deus com Moisés? Pegar ele e através dele trazer os mandamentos de Deus para aquele povo. Qual é o propósito de Deus com Moisés? Mostrar para ele que na terra onde ele foi príncipe, ele ia voltar como missionário. Talvez te pregaram que Deus ia te fazer um príncipe, mas Deus não vai te fazer um príncipe não, irmão. Deus vai te fazer um missionário. Deus leva ele para aquele lugar, Deus leva ele de volta àquele lugar que ele havia matado alguém, com uma mensagem de esperança agora, com uma mensagem diferente agora. Deus mudou todo o rumo da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés é no Egito, transitando entre duas culturas, acreditando que pelos seus próprios meios ia tirar o povo daquela escravidão. Dos 40 a 80, ele está esquecido no deserto, trabalhando, no sol ardente, perdendo tudo aquilo que um dia ele estudou para ser. Com 80 anos, numa transição de mais um ciclo da vida dele, ele vê, num dia normal, uma sarça ardendo, que é normal, só que ela não se consome, e o próprio Deus chama ele, e agora o próximo ciclo da vida dele é obedecendo à vontade de Deus. A nossa vida é feita de fases, a nossa vida é feita de ciclos, e talvez você esteja vivendo qualquer um desses. Talvez você esteja no primeiro ciclo da vida de Moisés. Você não está nem lá nem cá. Está achando que é alguma coisa. Está estudando para ser alguma coisa. Está pensando em ser alguma coisa. Mas saiba, o momento do teu deserto também vai chegar. O momento dos questionamentos. O momento da solidão. O momento que tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece não faz sentido. A gente não usa para nada. Mas também chega o momento onde Deus tem um encontro que muda radicalmente a nossa vida. E tudo que a gente passa a viver o propósito de Deus. Você pode estar na primeira, na segunda ou na terceira fase, mas saiba de uma coisa: Deus marca encontro com a gente, não avisa quando. Você pode estar lá no teu trabalho e Deus te surpreender lá. Você pode estar num culto como esse e Deus te surpreender. Você pode ir num culto no lar e Deus te surpreender. Você pode estar fazendo igual eu estava, jogando bola na rua com as crianças e sair de lá empregado. Mas Deus pode intervir na sua vida e fazer coisas extraordinárias acontecer. Então, meu conselho para você, faz o que há de melhor, viva. Viva a sua vida. Porque aquilo que Deus tem para fazer, se você for temente a Deus, Ele vai chegar e vai fazer acontecer na sua vida. Moisés viveu um ciclo onde pensava ser alguma coisa, passa
um período entendendo que não é nada, para depois entender o que Deus pode fazer através de alguém que compreende que não é nada. Os últimos 40 anos da vida de Moisés foram os anos mais produtivos da sua vida. Foram produtivos porque Deus estava com ele. Foram produtivos porque ele estava obedecendo a um propósito que Deus tinha para ele. Foram produtivos porque ele já tinha tido um encontro com Deus. Você pode chegar nessa última fase da sua vida com 20 anos de idade, de você entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. É esse aqui? Então, como eu brinco às vezes, eu vou meter marcha nisso aqui, eu vou para cima e Deus vai ser comigo. Mas não se permita viver uma vida, irmãos, onde você pensa ser alguma coisa e a gente não é. Busque esse encontro com Deus. A W. Tozer dizia que o paradoxo da alma que ama a Deus é, mesmo tendo encontrado, continuar buscando. Você encontrou a Deus um dia na sua vida, continue buscando Ele. Esse Deus é o único que é poderoso para mudar completamente o rumo da sua história. Teve um pastor, não sei o seu nome, mas ele se converteu com 80 anos. Viveu até 87 e foi um dos maiores escritores que houve. Escreveu vários livros. Teve gente que viveu pouco e produziu muito. Que Deus te ajude a viver o propósito dele para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de todo mundo que está aqui. Você pode até não saber qual é, eu posso até não saber qual é ainda, mas Deus tem um propósito na sua vida. E quando você descobrir o propósito que Deus tem sobre você, não se permita viver longe do propósito de Deus para a sua vida. Deus falou com você, aplauda o nome do Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Sustância. Quarta-feira, palavra dos céus. Quantos saem daqui abençoados nesta noite? Que fase que você está vivendo?